A névoa densa envolvia as muralhas de pedra negra do reino de Eldoria, onde as florestas sombrias se entrelaçavam com as raízes antigas das montanhas. O ar carregava o cheiro úmido de terra molhada e pinheiros selvagens, misturado ao eco distante de uivos que ecoavam como sussurros de ancestrais. Eldoria não era um lugar para os fracos. Era o lar dos Lycans, uma linhagem de lobisomens puros, governados por leis implacáveis de hierarquia e sangue. No coração do Palácio Real, erguido como uma fortaleza contra as sombras, a vida pulsava em ritmos de obediência e segredos. Lyra movia-se pela cozinha subterrânea com a graça de uma sombra, seus pés descalços roçando o piso de lajes frias. Aos 22 anos, ela era uma Omega, a mais baixa na escala do clã, serva, invisível, destinada a servir sem questionar. Seus cabelos castanhos, longos e emaranhados, caíam como uma cortina sobre os ombros magros, escondendo os hematomas que marcavam sua pele pálida. Cada movimento era calculado para evitar dor. O braço esquerdo latejava onde o punho de Garrick havia acertado na noite anterior. Um lembrete cruel de sua posição. Garrick, o beta-chefe da cozinha, via nela uma presa fácil, uma Omega sem protetor, sem direitos. Você é nada, ele rosnara, os olhos amarelados de fúria Lycan. Lyra engolira as lágrimas, como sempre, e voltara ao trabalho. O fogo crepitava na lareira central, iluminando panelas de ferro cheias de ensopados de caça fresca, veados abatidos nas florestas lunares, temperados com ervas raras colhidas sob a lua cheia. O banquete daquela noite era para o Rei Thorn, o Alpha Lycan Supremo, cuja presença enchia o palácio de uma tensão palpável. Diziam que ele era uma força da natureza, alto, de ombros largos como as montanhas, com olhos cinzentos que perfuravam a alma como lâminas de gelo. Thorn governava com punho de ferro, unificando clãs rivais após a Grande Guerra das Sombras, 10 anos antes. Mas rumores sussurravam sobre sua solidão. Um rei sem rainha, marcado pela perda de sua família em batalhas antigas. Lyra mexia o caldeirão com uma colher de madeira, o vapor quente subindo e embaçando seu rosto suado. Seus olhos verdes, grandes e expressivos, carregavam uma fadiga profunda, mas também uma faísca de determinação que ela escondia como um tesouro. Desde criança, órfã de uma matilha dizimada por uma maldição das sombras, ela aprendera a sobreviver nas bordas do reino. Cozinhar era seu refúgio. Nas panelas, ela vertia não só temperos, mas pedaços de sua alma, o desejo por liberdade, o anseio por um toque gentil que nunca conhecera. Mas naquela noite, o ar parecia mais pesado, como se a lua crescente lá fora conspirasse contra ela. Mais rápido, sua inútil, grunhiu Garrick, aproximando-se por trás. Seu cheiro almiscarado de lobo dominante invadiu o espaço dela, fazendo seu estômago revirar. Ele era corpulento, com cicatrizes de batalhas no rosto, e usava sua posição para intimidar as Omegas. Lyra se encolheu instintivamente, virando o corpo para proteger o braço machucado. O rei não espera por preguiçosas como você. Ela assentiu em silêncio, mordendo o lábio inferior para conter a dor que subia pelo ombro. Seus dedos tremiam ao adicionar sal ao ensopado, mas ela forçou a mão a obedecer. Garrick riu baixo, um som gutural que ecoou como um rosnado. Esconda esses olhos chorosos, ou eu te dou mais motivos para chorar. Ele se afastou, mas não antes de roçar o braço dela com deliberada grosseria, enviando uma pontada aguda através dos hematomas. O sino da torre soou, anunciando a chegada dos convidados reais. Lyra limpou as mãos no avental surrado, o coração acelerando. Seu trabalho não terminava na cozinha. Ela era uma das servas designadas para o salão, carregando pratos sob olhares famintos. Com um suspiro, ela pegou uma bandeja de pães quentes e ervas, equilibrando-a com cuidado enquanto subia as escadas em espiral que levavam ao grande salão. O salão era um espetáculo de poder. Tapeçarias tecidas com fios de prata retratavam batalhas Lycan, e o trono de Thorn, esculpido em carvalho negro e adornado com presas de lobos ancestrais, dominava o centro. Tochas flamejantes lançavam sombras dançantes nas paredes, e o ar cheirava a incenso de pinho e carne assada.
Nobres de clãs aliados enchiam o espaço, suas peles marcadas por tatuagens de matilhas, conversas murmuradas sobre alianças e territórios disputados. Lyra entrou discretamente, mantendo a cabeça baixa, os olhos fixos no chão de mármore polido. Ela se aproximou da mesa principal, onde Thorne se sentava à cabeceira, flanqueado por seus betas de confiança. Ele era ainda mais imponente de perto, cabelos negros caindo até os ombros, uma mandíbula forte sombreada por uma barba curta, e uma aura que fazia o ar vibrar com energia primal. Seus olhos, aqueles olhos cinzentos, varriam o salão com uma intensidade que parecia desvendar segredos. Ao colocar a bandeja na mesa, o avental de Lyra escorregou ligeiramente, revelando o hematoma roxo que subia pelo antebraço. Ela congelou, o pânico subindo como bile. Rápida como um raio, puxou a manga para baixo, mas era tarde. Um silêncio caiu sobre a mesa próxima, e então, a voz dele, profunda, como o trovejar distante de uma tempestade, cortou o ar. Quem machucou você? Lyra ergueu o olhar por um instante, encontrando os olhos de Thorne fixos nela. Havia algo ali. Não raiva, mas uma curiosidade afiada misturada a uma faísca de preocupação que a desarmou. Seu coração martelava, o laço invisível do destino Lycan sussurrando em sua mente. O rei a via pela primeira vez. Os nobres murmuraram, olhares curiosos se voltando para ela. Mas Lyra só conseguia sentir o peso daqueles olhos cinzentos, como se ele pudesse enxergar através de suas camadas de dor e segredos. Eucate, foi um acidente, majestade, murmurou ela, a voz trêmula, baixando os olhos novamente. Mas dentro dela, uma chama se acendia, o primeiro vislumbre de algo perigoso, algo que poderia mudar tudo. O rei não respondeu de imediato, mas o ar entre eles crepitava com uma tensão nova, como o prelúdio de uma caçada sob a lua cheia. O silêncio no salão se estendeu como uma teia de aranha, pegajosa e inescapável. Os murmúrios dos nobres cessaram, e o crepitar das tochas pareceu amplificar o batimento acelerado do coração de Lyra. Ela mantinha os olhos baixos, fixos no mármore rachado sob seus pés, mas sentia o peso do olhar de Thorne como uma carícia indesejada, ou talvez desejada, em um canto sombrio de sua mente que ela se recusava a explorar. O rei se inclinou ligeiramente para frente, os músculos de seus ombros tensionando o tecido de sua túnica de couro negro, bordada com runas prateadas que simbolizavam as antigas matilhas de Eldória. Um acidente? Repetiu ele, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fazia o ar vibrar. Não era uma pergunta. Era um comando disfarçado, exigindo verdade. Seus betas, sentados ao lado dele, guerreiros de cicatrizes profundas e posturas rígidas, trocaram olhares discretos, mas ninguém ousou interromper. Thorne era conhecido por sua paciência calculada, como um predador que espera o momento exato para atacar. Lyra engoliu em seco, o gosto amargo de medo misturado ao vapor dos pratos quentes ainda pairando no ar. Sim, majestade, sussurrou ela, forçando as palavras a saírem sem tremer. Eu tropecei na cozinha, nada mais. Mentir para o rei era um risco mortal. As leis Lycan puniam a falsidade com exílio ou pior, mas admitir a verdade significaria expor Garrick, e com ele, a fragilidade de sua própria posição. Omegas como ela não tinham voz, eram sombras, destinadas a suportar as garras da hierarquia sem reclamar. Thorne não piscou. Seus olhos cinzentos, frios como a névoa das florestas lunares, pareciam perfurar a manga de seu avental, como se ele pudesse farejar a mentira no ar úmido do salão. Levante a manga, ordenou ele, o tom calmo, mas irrevogável. Um sussurro coletivo percorreu a mesa, e Lyra sentiu o calor subir ao rosto. Obedecer era humilhação pública, recusar, traição. Com as mãos trêmulas, ela obedeceu, puxando o tecido para cima devagar, revelando a marca roxa que se espalhava como veias de uma flor venenosa pelo antebraço. O hematoma era recente, inchado, com impressões de dedos que traíam a brutalidade de um punho Lycan. Os nobres ofegaram baixinho, e um beta ao lado de Thorne rosnou suavemente, os caninos alongando-se por instinto. Isso não é de uma queda, sire.
murmurou o homem, um guerreiro chamado Draven, com voz rouca de anos em batalhas. Thorn ergueu a mão, silenciando-o, mas seus olhos não deixaram Lyra. Havia algo ali, além da fúria contida. Uma faísca de empatia, rara em um rei forjado nas chamas da guerra. Ele se lembrava de sua própria juventude, das cicatrizes invisíveis deixadas pela perda de sua matilha, aniquilada por traidores nas sombras de Eldoria. Dor como essa, ele conhecia bem demais. Quem fez isso? Perguntou ele novamente, desta vez com uma suavidade que contrastava com sua imponência. A voz dele era como o vento através das árvores antigas, profunda e envolvente, fazendo o estômago de Lyra se contrair de um jeito que não era só medo. Ela balançou a cabeça, os cabelos caindo como uma barreira protetora. Por favor, majestade. Não foi nada. Eu cuido disso. Antes que Thorn pudesse responder, uma porta lateral se abriu com um rangido e Garrick entrou no salão, carregando uma jarra de vinho tinto como sangue de caça. Seu rosto, marcado por cicatrizes irregulares, empalideceu ao ver a cena. Ele parou a meio caminho, os olhos amarelados fixando-se no braço exposto de Lyra. — O que está acontecendo aqui? Grunhiu ele, forçando um tom de autoridade, mas sua voz traiu um tremor. Como beta-chefe da cozinha, ele era responsável pelos servos, e qualquer escândalo poderia custar sua posição. Thorn virou a cabeça devagar, o movimento predatório, e Garrick congelou como uma presa encurralada. — Você é o supervisor dela? Perguntou o rei sem emoção, mas o ar ao redor dele pareceu esfriar, carregado com o cheiro primal de fúria Lycan. Garrick assentiu rapidamente, colocando a jarra na mesa com mãos desajeitadas. — Sim, Sir. Lyra é desajeitada. Acidentes acontecem na cozinha. Lyra sentiu uma náusea subir, o pavor de ser arrastada para o centro da tempestade. Ela baixou a manga abruptamente, mas o dano estava feito. Os olhos de Thorn se estreitaram, e por um instante ela jurou ver um brilho dourado neles. O despertar do lobo interior, sensível a mentiras e injustiças. — Desajeitada, repetiu ele, o tom sarcástico cortando como presas. — Ou maltratada. Em Eldoria nenhum lobo machuca o seu sem consequências. Garrick engoliu em seco, suor perlando sua testa apesar do frio do salão. — Eu juro, majestade, foi um mal-entendido. Ela derrubou uma panela e eu. Assegurei com firmeza demais. Seus olhos dardejaram para Lyra, um aviso silencioso. Cale-se, ou pagaremos juntos. Mas algo em Lyra se rebelou naquela fração de segundo. Talvez fosse o cansaço acumulado de anos de silêncios, ou o modo como o olhar de Thorn a ancorava, como se ele visse não a Omega serva, mas a mulher por baixo das camadas de dor. — Não foi um acidente, confessou ela, a voz saindo mais forte do que esperava, ecoando no salão atônito. Garrick me acertou porque eu era lenta. Ele faz isso às vezes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Garrick rosnou, avançando um passo, mas Draven se ergueu, bloqueando-o com um braço musculoso. — Cuidado com suas palavras, Beta, alertou o Beta do rei, os dentes à mostra. Thorn, no entanto, permaneceu imóvel, seus olhos voltando para Lyra com uma intensidade que a fez tremer. — Por quê? Perguntou ele, dirigindo-se a ela agora, ignorando o Beta trêmulo. — Por que suporta isso? Lyra hesitou, o peito apertado pela vulnerabilidade exposta. — Porque sou Omega, majestade. Não tenho escolha. Ninguém protege-as como eu. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de uma verdade crua que ecoava as leis antigas de Eldoria. Hierarquias forjadas em sangue, onde os fracos eram pisoteados para fortalecer o clã. Thorn se levantou devagar, sua altura eclipsando a mesa, e o salão inteiro pareceu prender a respiração. Ele se aproximou de Lyra, parando a uma distância que era ao mesmo tempo respeitosa e invasiva, o calor de seu corpo Lycan emanando como uma promessa de tempestade. — A partir de agora você tem, disse ele, a voz baixa só para ela, mas audível o suficiente para Garrick empalidecer ainda mais. — Você servirá diretamente na minha câmara. Ninguém a tocará sem minha permissão. O coração de Lyra disparou, uma mistura de terror e algo mais perigoso, uma faísca de esperança,
ou talvez desejo, despertada pelo cheiro dele, almiscarado e selvagem, como a floresta após a chuva. O laço do destino Lycan sussurrava em sua mente, um puxão sutil que ela não compreendia, mas que a atraía para ele como a lua atrai as marés. Garrick foi arrastado para fora por guardas, protestando debilmente enquanto os nobres cochichavam sobre o favoritismo incomum do rei. Lyra foi dispensada, mas enquanto descia as escadas de volta à cozinha, o braço latejando menos agora, ela não conseguia afastar a sensação de que sua vida acabara de virar de cabeça para baixo. O rei a vira, a notara, e em Eldória isso era o início de uma caçada, uma que poderia salvá-la ou destruí-la por completo. Lá fora, a névoa se adensava e a lua crescente observava, conspirando com os segredos do reino. A névoa da manhã se infiltrava pelas janelas altas da Câmara Real, tecendo véus prateados sobre os tapetes de peles de lobo, espalhados pelo chão de pedra polida. O quarto de Thorne era um santuário de poder contido. Paredes adornadas com mapas antigos de territórios Lycan, uma lareira crepitante que exalava o aroma de lenha queimada e ervas protetoras, e uma cama imensa esculpida em madeira escura, coberta por lençóis de linho grosso. O ar estava carregado com o cheiro dele, almiscarado, selvagem, como terra úmida após uma caçada noturna, uma essência que invadia os sentidos de Lyra como um veneno doce. Ela havia sido levada para lá ao amanhecer, após uma noite inquieta nos alojamentos das servas, onde os sussurros das outras omegas a cercavam como lobos famintos. O rei a escolheu, uma cozinheira machucada. Isso vai trazer maldições para o clã, murmuravam elas, os olhos cheios de inveja e medo. Lyra carregava uma bandeja com o desjejum do rei, pães frescos assados com mel de florestas lunares, frutas silvestres e uma caneca de infusão de raízes fortificantes. Seus hematomas ainda doíam sob as mangas longas de um novo uniforme, um vestido simples de lã cinza fornecido pelas criadas do palácio, mas a dor era um lembrete distante comparada à tempestade em seu peito. Ao entrar, Lyra bateu levemente na porta de carvalho reforçado com ferro, o coração martelando como tambores de guerra. "Entre!" veio a voz de Thorne, grave e rouca do sono, ecoando como um rosnado suave. Ela obedeceu mantendo os olhos baixos e depositou a bandeja em uma mesa baixa ao lado da janela. O rei estava de pé perto da lareira, vestindo apenas calças de couro negro, que se ajustavam aos quadris estreitos, o torso nu, revelando cicatrizes entrecruzadas como mapas de batalhas passadas, marcas de garras e presas que contavam histórias de sobrevivência. Seus músculos se moviam com uma fluidez predatória enquanto ele se virava, os cabelos negros desgrenhados caindo sobre a testa. "Você veio", disse ele sem surpresa, mas com uma intensidade que a fez congelar. Seus olhos cinzentos a percorreram devagar, não como um superior avaliando uma serva, mas como um lobo farejando uma presa, ou uma companheira. Lyra sentiu um arrepio subir pela espinha, o laço sutil do destino Lycan puxando em seu âmago, um formigamento quente que ela atribuía ao medo. "Sim, majestade." "Para servir", como ordenou. Thorne se aproximou, parando a uma distância que permitia que ela sentisse o calor irradiando de sua pele. Ele pegou uma fatia de pão da bandeja, mas seus olhos não deixaram os dela. "Sente-se", ordenou ele, apontando para uma cadeira estofada perto da lareira. Lyra hesitou, o instinto de Omega gritando para obedecer sem questionar. Mas sentar na presença do rei era um privilégio inédito. Ela obedeceu, as mãos entrelaçadas no colo, os dedos frios apesar do fogo próximo. "Conte-me sobre Garrick", disse Thorne, sentando-se em uma poltrona oposta, o corpo relaxado, mas atento, como um predador à espreita. Sua voz era baixa, íntima, contrastando com o eco do salão da noite anterior. "Ele não é o primeiro a abusar de sua posição, mas você. Por que escondeu por tanto tempo?" Havia uma curiosidade genuína ali, misturada a uma raiva contida que fazia seus caninos se alongarem ligeiramente. Lyra baixou o olhar para as chamas dançantes, o calor delas espelhando o rubor em suas bochechas. "Eu não escondi, majestade.
Omegas, como eu, somos feitas para suportar. Minha matilha foi destruída quando eu era criança, nas sombras da guerra. Sobrevivi nas bordas de Eldória, cozinhando para clãs que me viam como uma sombra. Garrick era só mais um dente na engrenagem da hierarquia. Reclamar significaria o exílio, ou pior, a morte por insolência. Suas palavras saíam em um fluxo suave, carregadas de uma vulnerabilidade que ela raramente permitia. Pela primeira vez, alguém escutava, e o peso de anos de silêncio aliviava. Mesmo que só um pouco. Thorne inclinou a cabeça, o brilho da lareira refletindo em seus olhos, tornando-os quase prateados. E agora? Você teme o que eu fiz? Ele estendeu a mão, tocando levemente o braço dela, o mesmo que exibira o hematoma. Um gesto que era ao mesmo tempo gentil e elétrico. Seus dedos eram quentes, calejados de empunhar espadas e garras, e o contato enviou uma onda de calor através dela, despertando algo primal em seu sangue Lycan. Lyra prendeu a respiração, o cheiro dele a envolvendo como uma névoa sedutora, misturando-se ao seu próprio aroma de ervas e suor da cozinha. Eu temo. Tudo, confessou ela, erguendo os olhos verdes para encontrar os dele. Havia uma faísca ali, uma conexão que ia além da obediência, como se o laço do destino tecesse fios invisíveis entre eles. Ser notada pelo rei atrai inveja, as outras servas já sussurram, e Garrick, ele não esquecerá. Sua voz tremeu no final, mas não de fraqueza, era a honestidade crua de quem aprendera a sobreviver sozinha. Thorne retraiu a mão devagar, mas o ar entre eles crepitava com tensão não dita, uma atração que pulsava como o coração de uma caçada. Garrick será julgado pelo conselho ao entardecer. Seus punhos não tocarão mais ninguém sob meu teto. Ele se levantou, aproximando-se da janela, onde a névoa se dissipava, revelando as florestas sombrias de Eldória, estendendo-se como um manto vivo. Mas você tem razão. Notá-la muda as coisas. Em Eldória, o rei não escolhe servas por capricho. Eu vi algo em você ontem, uma força que as sombras não apagaram. Lyra se ergueu também, o instinto a impulsionando para perto dele, atraída por aquela aura magnética. De perto, ela via as linhas de fadiga em seu rosto, as sombras sob os olhos que falavam de noites insones, governando um reino à beira do caos. O que o rei quer de uma omega como eu? Perguntou ela, a voz um sussurro ousado, carregado de curiosidade e um desejo reprimido que a assustava. Thorne virou-se para ela, tão próximo que seus peitos quase se tocavam, o calor de seus corpos se misturando em uma dança sensual e perigosa. Quero a verdade, murmurou ele, os lábios se curvando em um meio sorriso que revelava presas afiadas. E talvez... mais. Seus olhos desceram para os lábios dela por um instante. Uma faísca de fome Lycan brilhando neles, antes de ele se afastar, quebrando o momento como uma onda recuando. Um toque na porta os interrompeu. Draven, o beta leal, com notícias urgentes. Sire, batedores relatam movimentos nas fronteiras sombrias. Pode ser uma incursão de clãs rivais. Thorne assentiu, o rei emergindo novamente, mas enquanto saía lançou um último olhar para Lyra, cheio de promessas não ditas. Fique aqui. Você está segura. Por enquanto. Lyra ficou sozinha na câmara, o coração acelerado, o corpo formigando com o eco de seu toque. A névoa lá fora se adensava novamente, e com ela veio um pressentimento sombrio. A proteção do rei era uma bênção, mas também uma armadilha, atraindo sombras que ela não poderia mais ignorar. No palácio, os uivos distantes ecoavam, um coro de lealdades e traições prestes a se desenrolar. O sol do meio-dia filtrava-se através das frestas das janelas em arco, lançando raios dourados que dançavam sobre as peles espalhadas no chão da Câmara Real. Lyra permanecia imóvel perto da lareira, o eco das palavras de Thorne reverberando em sua mente como um uivo distante. Fique aqui. Você está segura. Por enquanto. A frase pairava no ar, carregada de ambiguidades que faziam seu pulso acelerar. Ela se aproximou da janela, as mãos pressionadas contra o vidro frio,
observando as florestas sombrias de Eldória se estenderem como um tapete vivo de verdes profundos e sombras entrelaçadas. A névoa da manhã havia se dissipado, revelando picos montanhosos que se erguiam como sentinelas ancestrais, mas o pressentimento em seu peito persistia, um aperto sutil, como garras invisíveis roçando sua pele. Seus pensamentos vagavam para o toque dele, breve mas incendiário, no braço machucado. Aqueles dedos calejados haviam despertado algo adormecido em seu sangue lícan. Um formigamento que se espalhava como fogo selvagem, misturando medo e um anseio que ela mal compreendia. Em Eldória, Omegas não sonhavam com reis, elas sobreviviam. Mas Thorne havia de um jeito que ninguém jamais vira, não como uma sombra, mas como uma chama a ser avivada. Lyra balançou a cabeça, tentando dissipar a ilusão. Era loucura. Ele era o Alfa Supremo, marcado por perdas que o tornavam uma fortaleza inabalável. E ela, uma serva com cicatrizes frescas e um passado de cinzas. Um rangido na porta a fez virar-se abruptamente, o coração saltando para a garganta. Não era Thorne, mas uma criada idosa, de cabelos grisalhos trançados com fios de prata, Lycan, carregando uma pilha de lençóis limpos. A senhora deve se preparar para o entardecer, disse a mulher, os olhos castanhos, evitando-os de Lyra com uma deferência forçada. O rei ordenou que você se vista adequadamente. O julgamento de Garrick será no salão do conselho. E você deve comparecer. Sua voz tremia ligeiramente, carregada de rumores que pairavam como fumaça no palácio. Lyra assentiu, o estômago revirando. Comparecer ao julgamento significava expor-se novamente, sob olhares de nobres e betas que a viam como uma intrusa em um mundo de presas e hierarquias. A criada depositou os lençóis na cama e saiu rapidamente, deixando Lyra sozinha com o peso da expectativa. Ela se aproximou da arca de madeira entalhada ao lado da cama, abrindo-a com hesitação. Dentro, vestes de linho fino e lã tingida de azul profundo. Cores reservadas à corte, não às servas. Escolhendo um vestido simples, mas elegante, com mangas longas que cobriam seus hematomas, Lyra trocou de roupa. O tecido macio roçando sua pele como um sussurro proibido. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu menos como uma sombra e mais como alguém digna de ser vista. O entardecer chegou com um céu tingido de laranja e roxo, o sol se pondo atrás das montanhas como uma ferida aberta. Lyra foi escoltada pelos corredores labirínticos do palácio, tochas acesas, lançando sombras alongadas que pareciam garras vivas nas paredes de pedra. O salão do conselho era menor que o grande salão, mas igualmente imponente. Um círculo de assentos de carvalho escuro circundando uma plataforma central, onde runas Lycan antigas brilhavam com um fulgor etéreo. Nobres de clãs aliados ocupavam os lugares, seus rostos marcados por tatuagens de matilhas, murmúrios ecoando como rosnados abafados. No centro, Garrick estava acorrentado, os pulsos envoltos em ferro encantado que suprimia sua força Lycan, o rosto inchado de uma surra recente. Thorne presidia do trono elevado, sua postura ereta como uma montanha. Os olhos cinzentos fixos no prisioneiro, com uma frieza que gelava o ar. Vestia uma túnica de veludo negro bordada com fios de prata, a espada cerimonial ao lado, simbolizando o julgamento de sangue. Draven e outros betas flanqueavam-no, testemunhas leais. Quando Lyra entrou, guiada por um guarda, um silêncio caiu sobre o salão. Olhares se voltaram para ela, alguns curiosos, outros venenosos, como se sua presença fosse uma afronta à ordem natural de Eldória. "Sente-se ao meu lado", ordenou Thorne, a voz ecoando com autoridade inquestionável. Ele apontou para uma cadeira menor ao lado do trono, um lugar reservado a conselheiros, não servas. Lyra obedeceu, o coração martelando, sentindo o calor de sua proximidade como uma chama próxima demais. O cheiro dele a envolveu novamente, almiscarado e primal, despertando aquele puxão sutil no âmago, o laço do destino, sussurrando promessas de união que ela temia e desejava. O julgamento começou com depoimentos de servas da cozinha,
Vozes trêmulas relatando os abusos de Garrick, punhos que castigavam por erros triviais, noites de terror nos alojamentos subterrâneos. Ele rosnava defesas, os olhos amarelados dardejando para Lyra com ódio puro. Ela mente, uma omega insolente, seduzindo o rei para subir na hierarquia. Suas palavras provocaram murmúrios de concordância entre alguns betas conservadores que viam a ascensão dela como uma ameaça às leis antigas. Thorne ergueu a mão, silenciando o salão como um trovão. Basta, disse ele, os olhos fixos em Garrick. Em Eldória, a força protege, não esmaga. Você violou o código Lycan ao machucar os fracos do clã. Sua voz era calma, mas carregada de uma fúria primal que fazia o ar vibrar. Ele se virou para Lyra, o olhar suavizando por um instante. Você tem algo a dizer? Lyra engoliu em seco, o peso de todos os olhares a pressionando, mas o toque fantasma de sua mão no braço a fortaleceu. Ele me quebrou mais que o corpo, majestade, confessou ela, a voz firme apesar do tremor. Mas sobrevivi. Julgue-o não por mim, mas pela matilha que ele enfraquece com sua crueldade. Suas palavras ecoaram, tocando um nervo exposto nos corações Lycan, lealdade ao clã acima de tudo. Garrick rosnou, debatendo-se nas correntes, mas Thorne decretou o veredicto. Exílio para as fronteiras sombrias onde clãs rivais o devorariam. Guardas o arrastaram para fora, seus uivos de fúria ecoando pelos corredores. O salão se esvaziou devagar, deixando Lyra e Thorne sozinhos sob o brilho das runas. Você foi corajosa, murmurou ele, aproximando-se, sua mão roçando a dela de leve. Um toque elétrico que enviou faíscas através de sua pele. Seus olhos cinzentos a devoravam, cheios de uma fome contida. O laço do destino pulsando mais forte agora, como um coração compartilhado. Mas o perigo não acabou. As incursões nas fronteiras. Elas cheiram a traição interna. Alguém no palácio pode estar envolvido. Lyra ergueu o olhar, o peito apertado pela proximidade dele, o calor de seu corpo atraindo-a como a lua. E eu? O que sou nisso tudo? Sua voz era um sussurro, carregado de vulnerabilidade e desejo reprimido. Thorne inclinou-se mais perto, os lábios a centímetros dos dela, o ar entre eles crepitando com tensão sensual. Você é o que eu não esperava, confessou ele, a voz rouca. Uma faísca que ilumina as sombras, mas fique perto, ou as trevas nos engolirão a ambos. Seu polegar traçou a linha de sua mandíbula, um gesto íntimo que a fez tremer, antes de ele se afastar, deixando-a com o eco de uma promessa e o terror de uma paixão que poderia incendiar o reino. Lá fora, o crepúsculo caía, e com ele as sombras de Eldória se alongavam prontas para atacar. A noite caíra sobre Eldória como um manto de veludo negro, pontilhado por estrelas que piscavam como olhos de lobos ancestrais. O palácio real ecoava com o som distante de patrulhas uivando nas muralhas, um coro de alerta que vibrava no ar úmido. Lyra seguia Thorne pelos corredores sombrios, as tochas tremeluzindo e lançando sombras que dançavam como fantasmas ao redor deles. Seu vestido azul roçava as pernas com um sussurro suave, um lembrete constante de sua nova posição. Não mais uma serva invisível, mas uma presença ao lado do rei, exposta aos olhares e sussurros do clã. Thorne caminhava à frente, sua silhueta imponente cortando a escuridão como uma lâmina. O toque de seu polegar em sua mandíbula ainda queimava na pele de Lyra. Um fantasma quente que a fazia tropeçar em pensamentos proibidos. O laço do destino Lycan pulsava em seu peito, mais insistente agora, como um coração selvagem batendo em uníssono com o dele. Ela o sentia, um puxão primal, uma fome que ia além da obediência, tecendo fios invisíveis entre seus sangues. Mas admitir isso seria perigoso. Em Eldoria, laços como esse podiam unir ou destruir reinos inteiros. Eles entraram em uma sala de guerra adjacente à Câmara Real, um espaço circular com mapas estendidos sobre uma mesa de pedra, iluminados por velas de sebo que exalavam um cheiro acre de cera e ervas amargas. Draven já estava lá, inclinado sobre um pergaminho rasgado, o rosto marcado por rugas de preocupação. Sire, os batedores confirmam. Uma dúzia de sombras rivais cruzaram a fronteira norte. Não são clãs isolados, cheiram a traição.
Alguém de dentro facilitou a passagem, abrindo trilhas ocultas nas florestas lunares. Thorne parou ao lado da mesa, os punhos cerrados sobre a borda de madeira. Seus olhos cinzentos faiscavam com uma fúria contida, o lobo interior rosnando baixo em sua garganta. Quem? Os betas leais foram interrogados? Sua voz era um trovão abafado, ecoando nas paredes de pedra que retratavam afrescos de batalhas antigas, presas cravadas em gargantas, sangue tingindo a neve. Draven balançou a cabeça, os caninos reluzindo à luz das velas. Nenhum confessa, mas os rumores apontam para os aliados do antigo Beta Kael, exilado após a Guerra das Sombras. Ele jurou vingança, e Garrick. Bem, o exílio dele pode ter sido o estopim. Alguém no palácio está vendendo segredos por territórios ou ouro das matilhas externas. Lyra permaneceu em silêncio perto da porta, o coração apertado pela tensão no ar. Ela observava Thorne, notando como seus ombros se tensionavam, as cicatrizes em seu torso nu sob a túnica aberta, brilhando como mapas de dor. Ele era o pilar de Eldória, mas até reis sangravam. O laço a impelia para mais perto, um instinto que a fazia dar um passo à frente, ignorando o protocolo. Majestade, murmurou ela, a voz suave mas firme. As cozinhas ouvem tudo. As servas sussurram sobre um mensageiro que veio da fronteira sul há 2 noites, carregando ervas raras, o tipo usado para mascarar cheiros Lycan. Pode ser um elo. Draven ergueu uma sobrancelha, surpreso com a ousadia de uma Omega, mas Thorne virou-se para ela, os olhos se suavizando por um instante em meio à tormenta. Você ouviu isso? Perguntou ele, aproximando-se, o calor de seu corpo dissipando o frio da sala. Seus dedos roçaram o braço dela de leve, um toque que enviou faíscas através de sua pele, despertando o formigamento primal em seu sangue. Lyra assentiu, o rubor subindo as bochechas sob o peso de seu olhar. Sim. Uma das servas, Mira, viu o homem entregando um pacote a um guarda de confiança. Ela temia falar, mas eu posso interrogá-la discretamente. Sua voz tremia não de medo, mas de proximidade. O cheiro dele, almiscarado e terroso, a envolvia como uma névoa sedutora, fazendo seu pulso acelerar. Thorne hesitou, o conflito dançando em seus olhos cinzentos. Envolver uma serva em intrigas do palácio era arriscado, mas ignorar sua intuição seria tolo. Vá com Draven, traga Mira aqui antes da meia-noite. Ele se virou para o Beta. E prepare uma patrulha. Eu liderarei pessoalmente ao amanhecer. Draven saiu com um aceno, deixando-os sozinhos na sala de guerra, o ar crepitando com uma tensão nova, mais íntima. Lyra não se moveu, o laço puxando-a como uma corrente invisível. Você não deveria ir, disse ela, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Se há traição interna, é uma armadilha para o rei. Seu coração martelava, a vulnerabilidade exposta em sua voz, não só preocupação pelo clã, mas por ele, o homem por trás da coroa. Thorne se aproximou mais, encurralando-a gentilmente contra a parede de pedra fria, seus corpos a centímetros de se tocarem. O brilho das velas dançava em seus cabelos negros, destacando a linha forte de sua mandíbula. E você se preocupa comigo, Lyra? Murmurou ele, a voz rouca, carregada de uma fome que espelhava a dela. Seus dedos traçaram a curva de sua bochecha, descendo para o pescoço, onde o pulso dela batia descompassado. O toque era elétrico, sensual, despertando o lobo adormecido em seu âmago. Um rosnado baixo escapou de sua garganta, instintivo. Sim, confessou ela, erguendo os olhos verdes para os dele, o mundo reduzindo-se àquele espaço entre eles. O laço do destino rugia agora, uma maré de desejo e necessidade que a fazia inclinar-se para a frente, os lábios roçando os dele em um beijo hesitante, breve como um sussurro. Era fogo e sombra, doce e perigoso, o gosto dele como vinho tinto de caça, selvagem e inebriante. Thorne retribuiu por um instante, suas mãos em sua cintura, puxando-a contra si, o calor de seus corpos se fundindo em uma dança primal. Mas ele se afastou, ofegante, os olhos dourados de lobo interior brilhando. Isso não pode ser.
grunhiu ele, embora sua voz traísse o conflito. O laço. Eu sinto, Lyra. Você é minha mate. O destino Lycan nos uniu. Mas um rei com uma Omega, isso abalaria Eldória, convidaria mais traições. Seus dedos ainda traçavam sua pele, relutantes em soltar, o ar entre eles carregado de paixão reprimida. Lyra tocou o peito dele, sentindo o coração bater forte sob a túnica. Então lute por nós como luta pelo reino, sussurrou ela, a voz trêmula de emoção crua. Eu não sou mais a serva quebrada. Você me viu, Thorne. Me veja agora. Seus olhos se encontraram, uma conexão profunda, emocional, que ia além das hierarquias. Vulnerabilidade compartilhada, desejo forjado em sombras. Um uivo ecoou do lado de fora, cortando o momento. Draven retornava com Mira, uma jovem serva de olhos assustados, confirmando as suspeitas. O mensageiro era aliado de Kyle. E um beta interno, Ronan, recebia subornos para enfraquecer as defesas. Thorne ordenou prisões imediatas, mas o pressentimento de Lyra se confirmou. A traição era mais profunda, enraizada em velhos rancores da guerra. Enquanto a noite avançava, Lyra ficou ao lado dele, traçando planos nos mapas, sua mente afiada complementando a força dele. O laço os unia agora, uma âncora em meio à tempestade, mas as sombras de Eldória se fechavam, prometendo uma batalha que testaria não só o trono, mas o fogo crescente entre eles. O luar filtrava-se pelas janelas, banhando-os em prata, um testemunho silencioso de um amor proibido à beira do abismo. O luar prateado banhava as muralhas de Eldória como uma bênção ancestral, mas as sombras nas florestas lunares se agitavam com promessas de sangue. A patrulha real avançava silenciosa pela trilha oculta, liderada por Thorne, cuja silhueta se fundia à noite como um predador nato. Seus olhos cinzentos brilhavam com o fulgor dourado do lobo interior, farejando o traidor Ronan entre as árvores retorcidas. Lyra seguia ao seu lado, não como serva, mas como igual. Uma decisão impulsiva dele que a colocara no coração da caçada. O laço do destino Lycan pulsando como um farol em seu sangue. Seu vestido azul agora estava rasgado nas bordas, sujo de terra úmida. Mas ela se movia com uma determinação feroz. Os hematomas antigos esquecidos em meio à adrenalina que corria em suas veias. Draven flanqueava o grupo de betas leais, 10 guerreiros de presas à mostra, o ar carregado com o cheiro almiscarado de fúria e expectativa. Ronan está à frente, Ciri, sussurrou o beta, apontando para um clarão distante, onde fogueiras rivais piscavam como olhos malignos. Ele se encontra com os lacaios de Kyle, 6 sombras pelo menos, lobos exilados, famintos por vingança. Thorne assentiu, o maxilar tensionado, mas seu olhar desviou para Lyra por um instante. Uma faísca de preocupação suavizando a frieza real. Fique atrás de mim, murmurou ele, a voz rouca como um rosnado protetor. Isso é por Eldória. E por nós. Lyra sentiu o puxão do laço intensificar, um calor que se espalhava do peito para as pontas dos dedos, misturando medo e um desejo ardente que a ancorava a ele. Não sou mais frágil, Thorne, rebateu ela em voz baixa, os olhos verdes faiscando à luz da lua. Lutei nas sombras da cozinha por anos. Deixe-me provar meu lugar ao seu lado. Ele hesitou, o conflito dançando em seu rosto marcado por cicatrizes, mas o som de galhos quebrando à frente o silenciou. A caçada começara. Eles emergiram na clareira, um círculo de pedras antigas, erguidas como sentinelas da grande guerra das sombras. Ronan, o beta traidor, estava no centro, negociando com figuras encapuzadas, lacaios de Kael, cujos cheiros rivais fediam a podridão e ambição. O rei enfraquece, rosnava Ronan, sua voz ecoando gutural. Com Garrick exilado e os sussurros de uma Omega no palácio, o clã se divide. Entreguem as fronteiras e Eldória cai. Os exilados riram, presas reluzindo. Mas o riso morreu quando Thorne avançou. Sua presença uma onda de poder primal que fez o chão tremer. Traição tem um preço, Ronan. Trovejou Thorne, transformando-se parcialmente. Garras alongando-se, músculos inchando sob a túnica rasgada.
Os betas reais atacaram como uma matilha unida, uivos ecoando pela floresta enquanto presas se chocavam e sangue quente salpicava as folhas. Ronan se lançou contra Thorn, um borrão de fúria, garras rasgando o ar. Você protege uma vadia Omega enquanto o reino apodrece, cuspiu ele, mirando o flanco do rei. Mas Thorn era uma força imparável, desviando o golpe e cravando as presas no ombro do traidor, um rosnado de dor ecoando na noite. Lyra não ficou para trás. Quando um lacaio de Kyle a avistou, isolando-a nas bordas da clareira, ela invocou o lobo adormecido em seu sangue. Um instinto que nunca explorara, alimentado pelo laço com Thorn. Seus olhos verdes brilharam amarelados, unhas alongando-se em garras, enquanto ela se movia com graça felina, esquivando um ataque e contra-atacando com um golpe preciso na garganta do inimigo. O lacaio caiu gorgolejando, e Lyra ofegou, o poder recém-despertado correndo como fogo em suas veias. Pelo rei. Pela matilha, sussurrou ela, virando-se para ajudar Thorn. Ronan, ferido mas desesperado, invocou um último truque. Uma erva mascaradora lançada ao ar, criando uma névoa que confundia os sentidos Lycan. Thorn cambaleou, o mundo girando em tons de cinza, mas Lyra, guiada pelo laço inabalável, cortou a névoa como uma âncora. Thorn, siga meu cheiro, gritou ela estendendo a mão. Ele a agarrou, o toque deles um clarão de clareza, dissipando a ilusão. Juntos, eles derrubaram Ronan, o traidor caindo de joelhos implorando misericórdia enquanto Draven o acorrentava. A clareira se acalmou, uivos de vitória ecoando das patrulhas distantes. Kael, o arquitraiçoeiro, fugira para as profundezas das sombras, mas a ameaça imediata fora neutralizada. Thorn puxou Lyra para si, os corpos suados e machucados se colando em um abraço feroz, o laço do destino rugindo em triunfo. Você salvou a todos nós, murmurou ele contra seus cabelos emaranhados, a voz trêmula de emoção crua. Seus lábios roçaram os dela, um beijo profundo e possessivo que selava o que o destino tecera. Paixão selvagem, vulnerabilidade compartilhada, uma união que transcendia hierarquias. De volta ao palácio, sob o luar que agora parecia uma coroa de prata, Thorn reuniu o conselho no grande salão. Nobres e betas, antes sussurrantes de dúvida, ajoelharam-se ao verem Lyra ao lado dele, marcada não só por hematomas curados, mas por garras frescas de batalha. Eldória precisa de força, não de divisões, declarou o rei, sua mão entrelaçada à dela. O gesto um escândalo e uma declaração. Lyra é minha mate, escolhida pelo laço Lycan. Juntos, unificaremos o clã contra as sombras. Murmúrios de aceitação se ergueram, o laço palpável no ar, transformando inveja em lealdade. Na Câmara Real, enquanto a aurora tingia o céu de rosa, Thorn a deitou na cama de peles, seus toques agora livres de dúvida, carícias sensuais traçando as curvas de seu corpo, beijos que exploravam a pele marcada pela jornada. Você me curou, Lyra, sussurrou ele, os olhos cinzentos, cheios de uma ternura profunda, enquanto o laço os unia em êxtase, um fogo que consumia medos e forjava redenção. Quem machucou você antes? Não importa mais. Eu sou seu protetor, seu amor. Lyra se aninhou contra ele, o coração pleno pela primeira vez, o peso das sombras dissipado. Eldória renascia sob seu reinado compartilhado, um reino de desejo, lealdade e paixão eterna, onde uma Omega se tornara rainha. A lua se pôs, mas o brilho deles perdurava, um farol contra as trevas eternas.